Bom dia, eu sou o pastor Valdecir Moura, mais uma vez juntamente com vocês nesta manhã, para nós iniciarmos o nosso dia na presença do nosso Deus, dentro desse tempo em unidade, refletindo na palavra do Senhor e orando nesse dia para a glória do Senhor. No livro de Josué, capítulo 14, versículo 10 ao 12, diz assim: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Enaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para expulsá-los, como o Senhor disse. É interessante nós notarmos que só se conhece os valentes, os campeões, os heróis numa guerra. E a palavra de Deus nos conta a história de Caleb, que foi um grande vencedor. Caleb foi um guerreiro destemido. Caleb foi alguém que ousou fazer a vontade de Deus, crendo nas promessas que foram dadas por Deus a ele através de Moisés. Caleb era filho de Jefoné, que não era um homem israelita, mas pertencia ao povo quenezeu. Mas por ter mãe judia, Caleb ele conheceu ao Senhor e também se inseriu na promessa de Deus. Nascido na tribo de Judá, a mesma em que Jesus nasceu, Caleb foi um homem que se apresentou para cumprir a vontade de Deus. A ele foi confiada uma missão juntamente com Josué, e ele cumpriu de forma eficiente, mostrando que um bom caráter se conhece nas atitudes cotidianas e nas provações que muitas vezes enfrentamos. É interessante nós observarmos algumas características na vida de Caleb para tirarmos como lição. Caleb foi alguém que soube escolher bem as amizades. Caleb, ele não se perdeu com más companhias. Ele nos mostra que os relacionamentos, as amizades, elas têm que ser bem pensadas, analisadas, porque a escolha com quem andamos tem muito a ver com o nosso envolvimento emocional, com os nossos propósitos, com os nossos sonhos, com os nossos conceitos, com as nossas realizações. Ou seja, as nossas amizades, elas representam aquilo que muitas vezes vai nos influenciar. Por isso, o sábio, escrevendo Provérbios 22, verso 24 e 25, disse: Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Quando olhamos para a história de Caleb, vemos que ele tinha um amigo.
E não era um amigo qualquer. Caleb tinha um amigo vencedor ao seu lado. Esse amigo era Josué, que através de sua fé, determinação e liderança, foi colocado juntamente com Caleb e mais 10 líderes a espiar a terra de Canaã, mandados ali por Moisés. E quando nós notamos que eram 12 os espias, vemos que só 2 voltaram com um relatório positivo de que a terra de Canaã era boa e poderia ser conquistada: Josué e Caleb. Enquanto que os outros 10 espias, eles tiveram um relatório negativo. Eles conseguiram enxergar gigantes em seus caminhos. Eles conseguiram enxergar obstáculos que os impediriam de conquistar a terra prometida. E com esse relatório negativo, eles trouxeram medo, pavor, lamentação e murmuração em todo o Israel, dificultando assim uma melhor percepção do que Deus já tinha prometido para aquele povo. Ou seja, quando nós não estamos bem acompanhados, nós vamos ter dificuldades de vencer os obstáculos que se apresentam em forma de ideias, de conceitos e muitas vezes uma visão distorcida da realidade. Para nós nos tornarmos vencedores, a nossa mente precisa estar disciplinada e preparada para suplantar os impedimentos, porque certamente os obstáculos aparecerão em nossa jornada. Para tanto, nós precisamos, assim como Caleb, ter confiança e fé inabalável no Senhor. Porque a palavra de Deus nos mostra que a confiança e a fé que Caleb tinha em Deus fazia dele um vencedor. Os seus olhos não estavam postados nas dificuldades. Os seus olhos não estavam fitados no tamanho dos seus inimigos. Os seus olhos não estavam focados nos obstáculos que se apresentavam diante dele. Mas a fé de Caleb estava posta nas promessas que haviam sido feitas por Deus por meio de Moisés. Deus havia prometido a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. E essa promessa de vitória entrou no coração de Caleb com uma força poderosa e extraordinária. A fé que agrada a Deus é nós crermos nas promessas que Ele nos fez como algo concreto, como algo real. Quando verdadeiramente cremos, nós não vacilamos, porque na fé genuína não existe mas. O que existe é a confiança e certeza absoluta que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E essa firmeza de fé e esperança estava fundamentada no coração de Caleb. Quando olhamos para o livro de Números, capítulo 14, versículos 6 ao 9, a Bíblia diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais.
Nós vemos também que Caleb era um homem que tinha determinação, ele era firme, ele era centrado nos alvos e objetivos, ele tinha um coração determinado e por isso vencia os ventos contrários e não desistia, não parava, nada fez com que ele retrocedesse concernente os seus sonhos e projetos. Ou seja, precisamos ter o entendimento que nenhum projeto ou construção é realizado sem o enfrentamento de obstáculos, sem impedimentos, sem adversidades. Muitos sonhos não são realizados porque diante da circunstância contrária houve desistência quando faltavam tão pouco para serem alcançados. A determinação é o que vai fazer a diferença para quando olharmos para trás e podermos dizer: foi difícil, mas nós não desistimos, nós prevalecemos e valeu a pena. Caleb tinha convicção no seu coração. Deus tinha dado uma cidade que precisava ser conquistada, não sem luta, não sem batalha, não sem pagar um alto preço. E a certeza que Caleb tinha em Deus o fazia ser alguém determinado, firme, centrado no alvo. Havia passado-se 45 anos depois que eles entraram em Canaã, e Caleb continuava a lutar e a querer mais. A terra ainda tinha gigantes, e aqueles gigantes precisavam ser derrotados, e Caleb estava determinado a ser um soldado fiel às promessas que havia recebido de Deus. Caleb, ele mostra como característica a força. Ele diz: e agora eis que hoje tenho já 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Caleb era um homem disposto, robusto, com energia, com força de vontade, e a força e a vontade de vencer definiram as suas conquistas. Os alvos para serem alcançados demandam de força, de energia, de vontade. Caleb, mesmo com seus 85 anos de idade, ele se disciplinou e não deixou de lutar, não deixou de trabalhar, não deixou de agir, até que a vitória fosse completamente obtida. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que neste dia nós possamos ter a atitude de nunca parar de lutar, mas continuarmos com força, a fim de alcançarmos a vitória completa, porque o Senhor nos dá força, Ele nos fortalece para vencer. Caleb também apresentou como característica fidelidade. E é interessante o quanto aquele homem foi fiel a Deus. A fidelidade é o aspecto de quem é fiel. E a fidelidade começa no aprendizado, no ouvir das instruções, na validação do relato e no comprometimento das realizações. A busca constante e firme para realizar esse aprendizado vai mostrar o grau do nosso comprometimento e nossa fidelidade na execução. Caleb havia recebido de Deus uma promessa que ele alcançaria uma terra abençoada e que essa terra seria conquistada através de batalha. E Caleb foi fiel e foi constante para perseguir na busca pela vitória.
Havia se passado 45 anos e ele continuava firme, fiel nas promessas de Deus. Caleb também tinha como característica a ousadia. Ele era ousado, ele não se deixava vencer pelo desânimo, pela covardia, ele era resistente. Precisamos entender esta qualidade, porque diante dos grandes projetos, sempre haverá homens e mulheres valentes e ousados. Caleb foi alguém perseverante. As vitórias de Caleb diante de gigantes, as conquistas de terras preciosas, a sua força, o seu vigor, a sua determinação, a sua ousadia, a sua fé, se deu pela sua perseverança em buscar ao Senhor. Ele tinha convicção que Deus era com ele, ao ponto de dizer: porventura o Senhor será comigo para expulsá-los, como o Senhor disse. Que nós nesse dia venhamos ser alguém como Caleb, alguém que ande em fidelidade, perseverante, determinado, ousado, confiante em Deus, porque tudo que Deus nos prometeu, certamente Ele cumprirá com a sua palavra, porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria o Senhor e não cumpriria? O Senhor cumpre com a sua palavra, pois Ele é a própria verdade. Que esta palavra possa lhe abençoar neste dia. Vamos orar neste momento. Pai amado e soberano Deus, em o nome de Jesus oramos a Ti, lhe agradecendo por aqui estarmos mais uma vez, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, pela vida da nossa família, dos nossos amigos e irmãos que estão orando juntamente conosco. Nós lhe agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por nos fazer pensar nesta manhã sobre este homem que andou de maneira a ser um exemplo para nós na comunhão contigo, que foi Caleb. Um homem que soube tomar posse das tuas promessas, um homem que não permitiu que a negatividade assolasse a sua mente, um homem que atravessou o deserto por 40 anos, mas também foi participante da tomada da terra prometida, entrando com a geração mais nova, derrotando cidades fortes e adversários poderosos, dentro de uma fidelidade e comunhão contigo. Quantas vezes em nossa caminhada os gigantes se apresentam na forma de um problema sem solução, na forma de uma impossibilidade, na forma de uma enfermidade, na forma de uma porta fechada, de uma afronta, de um levante, de uma calúnia, de uma perda. Meu Deus, nos ajude a sermos como Caleb, nos ajude a sermos determinados, a sermos ousados, a sermos alguém de fé, a sermos alguém com convicção, que ande continuamente na Tua presença, que propague a Tua palavra, que tome posse de cada palavra ministrada no coração e venhamos romper, Te glorificando, Te exaltando, sabendo que do Senhor vem a nossa vitória. Pai querido,
Abençoa cada um dos teus filhos que estão conosco nesta oportunidade. Abençoa a nossa manhã, nosso meio-dia, tarde e noite. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa os nossos irmãos, abençoa, Pai, os nossos vizinhos, abençoa a nossa rua, abençoa, Senhor, o nosso bairro, abençoa a nossa comunidade, abençoa a nossa cidade, abençoa, Senhor, a nossa região, abençoa o nosso estado, abençoa o Brasil, abençoa as nações. Meu Deus querido, nos ajude a termos a cada dia um coração voluntário pela busca pela Tua presença, no estabelecimento diário de uma comunhão profunda contigo. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, que o Senhor prospere o seu caminho, firme os seus passos e faça com que você realize os seus sonhos para a glória de Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.